Parte 2. Boaz, o remidor. Capítulo 15. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico, capítulo 23, verso 22. A casa é pequena, mas não a usamos para nada desde que tia de Nadav morreu. Afra colocou a trouxa de minha sogra sobre a esteira esticada no chão, coberta de pó. Vocês podem ficar aqui pelo tempo que precisarem. Mirei o pequeno recinto que iria nos abrigar pelos próximos dias. Era uma casa simples, construída de vigas de madeira e uma mistura de barro e palha picada. Muito parecida com as outras da vizinhança. Havia muitas rachaduras na parede e uma escada lateral que dava para um telhado plano, onde havia um parapeito com grades de madeira. Um sopro de ar quente entrou pela porta e fez partículas de poeira dançarem em um feixe de luz do sol, que entrava pela janela alta. Passei a mão pelo forno de barro e tirei algumas teias de aranha que se formavam. Está ótimo, Afra! Nem sei como agradecer. Meu coração estava realmente grato. Você pode nos fazer aquele seu delicioso bolo de figo. Nadav entrou atrás de nós e desenrolou um tapete para que eu e minha sogra dormíssemos. Sorri para ele. Aquilo era um carinho desnecessário. Poderíamos muito bem dormir sobre as nossas roupas, como muitos faziam, mas não recusei o agrado. Farei com todo prazer. Meu filho também adorava esse bolo da Ruth. Noemi examinava o teto com um ar pesaroso. Todos nos entreolhamos constrangidos. Bom, Afra bateu as mãos, depois alisou a enorme barriga. Vou mandar meu sobrinho trazer a farinha e as frutas que prometi. Assim, vocês podem se aguentar por mais algum tempo. Segurou minhas mãos nas suas e me olhou com carinho. Sinto muito por não poder ajudar com mais. Vou tentar levantar mais mantimentos com as vizinhas. Não resisti e a abracei. Estava tão grata por sua vida. Se não fosse por Afra, não sei o que teria sido de mim e de minha sogra nas últimas 2 semanas. Ela havia nos hospedado, nos alimentado e agora estava cedendo um teto sobre as nossas cabeças. Afastei-me e segurei seu rosto. Minhas mãos ressaltavam em sua pele negra. Afra, querida, que o Deus de Israel derrame bênção sem medida sobre a sua casa e lhe dê em dobro tudo o que nos deu. Agradeço por tudo o que fez por nós, mas não quero que se preocupe com mais nada a não ser com esse bebezinho abençoado que vai nascer. A partir daqui, vou tomar as rédeas da situação. Vou procurar trabalho em Belém. Noemi me mirou com tristeza. Oh, filha, como uma menina como você vai trabalhar em uma cidade estranha? É estranha, mas eles são o meu povo. Passei o braço sobre os ombros de minha sogra e sorri para ela. O nosso povo, lembra? Pela primeira vez em dias, vi Noemi segurar um sorriso. Lembro-me bem. Nadav, que havia saído sem percebermos, derramou algumas toras para a lenha perto do forno de tijolos. Bom, ele colocou as mãos na cintura e esticou as costas para trás. Meu trabalho por aqui está terminado. Se precisarem de mais alguma coisa, é só chamar. Abaixei a cabeça em gratidão. Obrigada por tudo, Nadav. Shalom. Shalom. Ele e Afra disseram juntos e foram embora. Assim que saíram, pus-me a organizar as coisas da melhor maneira possível. Achei uma vasilha de barro e saí para descobrir onde era o poço mais próximo. Trouxe água, limpei a casa e também as nossas sandálias, que estavam empoeiradas. A viagem havia desgastado o couro de vaca e eu estava a ponto de ficar descalça na rua. Assim que possível, precisaria providenciar sandálias novas para nós duas. Tanto eu como Noemi tínhamos 3 peças de roupa cada,
o que já era considerado um luxo em Moabe. Arrumamos as nossas coisas pela mesa e em um canto abaixo da única janela que tínhamos. A casa não tinha praticamente nada. Eu e Noemi precisaríamos comer no mesmo prato de barro e beber no mesmo copo alternadamente. Pelo menos, tínhamos um tapete para dormir e não precisaríamos deitar direto no chão. Eu estava com medo de como ficariam as costas da minha sogra, dormindo sem almofada. Mas precisava me preocupar com uma coisa de cada vez. Minha prioridade naquele momento era saber como poderia ganhar a vida. Com isso em mente, após receber os donativos de Afra, deixei minha sogra repousando sozinha e fui passear na cidade. Tinha esperança de conseguir trabalhar em alguma daquelas casas como criada. Fui batendo de porta em porta, apresentando-me, mas parecia que ninguém ali tinha nenhum serviço para mim. Tentei me manter otimista e fui para as barracas de comerciantes, mas muito menos eles tinham algum trabalho a me oferecer. Já estava anoitecendo e eu estava muito desanimada quando uma senhora que carregava uma grande ave morta de cabeça para baixo me deu uma dica. A colheita da cevada estava por começar. Amanhã bem cedinho, você deve caminhar até um dos campos. Apontou na direção leste de Belém com a mão livre. Mesmo que não estejam precisando de trabalhadores, eles permitem que você colha as espigas caídas no chão e também nos cantos da plantação. Assim, você e sua sogra terão mantimento. Apertei os lábios e meus olhos ficaram úmidos. Meu coração ardeu de saudades do meu sogro. Ele sempre fazia isso nos campos dele. Muitas pessoas da cidade de Kir sobreviveram em tempos difíceis graças ao seu respeito a essa lei mosaica, que visa proteger pobres, viúvas e órfãos. Quando poderíamos imaginar que um dia seria nossa vez de respigar? Senti o cuidado de Deus em nossas vidas. O início da colheita da cevada representava o recomeço, e isso era tudo que eu queria naquele momento. Recomeçar. Eu estava ansiosa por avançar com a vida. Não queria ficar parada no tempo. Sentia muita falta de Malom, mas tinha convicção de que ele estava com o Senhor e que iria querer que eu fosse feliz. Pena que Noemi ainda não conseguia ver tudo dessa maneira. As pessoas recuperam-se dessas coisas, disse-me Afra no dia anterior. Dê tempo a ela. Bom, eu estava dando, afinal. Eu havia perdido o marido, mas Noemi perdera o marido e os 2 únicos filhos. Eu não tinha ideia do tamanho da sua dor e não podia julgá-la por não ter ultrapassado seu momento de luto. No dia seguinte, o sol ainda não havia nascido quando me levantei e eu vi o burburinho de homens e mulheres caminhando para fora da cidade. Bebi um copo de água, coloquei meu chale sobre a cabeça e saí pela porta, apressando-me para acompanhá-los. Na noite anterior, eu já havia avisado Noemi o que eu faria, por isso ela não se espantaria se não me encontrasse ao abrir os olhos. Tinha me dado sua bênção para buscar trabalho. Pareei-me com um dos trabalhadores que caminhavam, rindo e conversando com outros 2 amigos. Tinha uma cicatriz na face e faltava-lhe um pedaço da orelha direita. Quando ele me notou, cutucou de leve os amigos e todos olharam para mim. Passei o chale por minha face, cobrindo minha boca e nariz, e apressei o passo, esquivando-me para perto de um grupo de mulheres. Tudo que eu não queria naquele momento era qualquer tipo de atenção masculina. Eu precisava arrumar uma maneira de manter minha sogra e a mim vivas, e isso era tudo que me importava. Ainda respirando o orvalho da madrugada, caminhamos sobre o solo árido e pedregoso até o sol começar a despontar no horizonte. Íamos para o vale a leste de Belém. Passamos por diversas oliveiras, uma casa em ruínas, uma fileira de camelos, até que, por fim, chegamos à estrada que dividia os campos. Os segadores tiraram a sorte entre eles para dividir os trabalhadores. Jogavam pequenos pedaços de madeira marcados com vasilhame e, quando tirávamos, sabia-se quem iria para qual campo.
Caiu para minha sorte de ir colher nas terras de um senhor chamado Boaz. Segundo uma das trabalhadoras, era um homem de fibra e caráter, muito bom para seus servos e servas. Fiquei animada com essa informação. Seguimos nosso caminho. Ao longe da plantação, o edifício onde o dono daquelas terras morava se erguia, imponente, cercado por um jardim de flores azuis. Fiquei maravilhada com os altos muros de sua propriedade. A casa toda era coberta de ladrilhos e saía fumaça da chaminé, como uma promessa de calor e abrigo. Não havia outras moradias agrícolas perto daquela, como no povoado onde vivíamos. Uma cálida luz amarela banhava e iluminava o solo brilhoso e lamacento da entrada. A enorme plantação subia ligeiramente a encosta à frente da residência, como um resplendor dourado. Era um cenário tão bonito, tão farto, que senti vontade de chorar. Sorvi o ar fresco do campo, agradecendo ao Senhor daquela ordenança que havia dado aos senhores de terras hebreus para ajudar os necessitados. Eu estava entre os rebuscadores, sendo informada do que deveria fazer, balançando a cabeça para cima e para baixo como uma tola, para mostrar que prestava atenção, quando chegou o capataz. Ele cumprimentou a todos com seriedade, orientou sobre respeitar os direitos dos pobres, estrangeiros e viúvas, e avisou que esperava a colheita de pelo menos 100 cestos naquele dia. Depois apontou as ferramentas de trabalho para nós. A primeira foice foi lançada contra as espigas. Amarrei as mangas longas da minha túnica atrás do pescoço para que meus braços ficassem livres e pus-me a trabalhar, imitando as moças que cegavam o campo ao meu lado. Antes de pensar em colher qualquer coisa para mim, queria ser prestativa e ajudar os outros trabalhadores, para ser sempre bem-vindo entre eles. Se eu fosse útil, nas próximas 7 semanas de colheita, eu e Noemi teríamos alimento. Durante todo o meu trabalho desajeitado, não vi ali segadores com olhos baixos e submissos. E sim sorrindo, relaxados e conversando entre si. Em Moabe, havia uma espécie de repressão dos grandes senhores sobre os seus servos. Por isso, trabalhavam de sol a sol reclamando. Eu ainda refletia sobre isso quando senti uma mão grande em meu ombro. Ruth? Virei-me para trás e sorri de alívio quando vi que era Nadav. Você por aqui? Enruguei a testa e enterrei meu instrumento de trabalho no solo. Não lhe vi no meio dos trabalhadores quando viemos. Eu chego sempre mais cedo, trabalho na casa grande. Sou o jardineiro do Sr. Boaz. Sorri, encantado ao me lembrar das lindas flores que vira em torno do edifício. Isso explica a sua casa também ser cheia de flores. E aquilo... Indiquei o jardim com o queixo. É mesmo uma obra de arte. Nadav baixou os olhos, tímido como uma criança. Era engraçado ver aquele homenzarrão tão vulnerável. Meu pai também era jardineiro. Sempre vivia entre as flores. Como está Afra? Ele revirou os olhos de modo dramático. Reclamando. Não consegue mais dormir em nenhuma posição. Dei risada. Ainda faltam quantas luas para o bebê nascer? Não sabemos ao certo. Fez uma careta. Talvez 3, talvez 4. Vai chegar no tempo que o Senhor determinar. Seus lábios grandes e grossos se abriram. Isso. Olhou com gozo para a mão em que eu segurava minha ferramenta de trabalho. Pelo visto, não lhe deram nenhum treinamento. Segurei a risada. E está tão óbvio assim? Deixe-me ajudar. Ele desenterrou meu equipamento de cegar. Segure firme a ferramenta. Assim. Demonstrou com um gesto. Segure sempre a parte de cima do grão e use a foice em sua mão dominante. Mirou-me rapidamente com os olhos alertas. Tenha cuidado, pois está bem afiada. Eu mesma afiei algumas. Voltou a atenção para o que estava fazendo. Depois, acerte a ponta afiada da lâmina o mais perto possível do chão para cortar todo o caule da planta. Trabalhe de um lado para o outro. E vá com calma. Devolveu a foice para mim.
O esforço nos braços e nas costas pode ser grande, o que dificultará o trabalho nos dias seguintes. Voltou os olhos para as flores. Preciso voltar ao trabalho. Bom ver que você já se arranjou. Sorrindo, fiz um aceno com a cabeça e voltei a agarrar os caules amarelos para arrancá-los, um pouco mais confiante. Enquanto ainda ajudava os trabalhadores, prendi a barra da minha túnica em meu cinto de tecido para começar a colher algumas espigas para mim e Noemi nos cantos da plantação. Avistei alguns deitados na terra. Cansada, fixei os olhos neles. Eu mesma me sentia acolhida por Deus, como aquele trigo caído no meio da lama. Fechei os olhos e agradeci o plano dele em minha vida, por ter me recolhido do meio de tanta imundícia. Sua misericórdia havia me alcançado em Moabe. Deus havia me dado uma nova fé, um novo povo, uma nova família. E mesmo com as lutas, Ele estava sendo fiel e abundante em todas as nossas necessidades. Decidi que ali confiaria nele até os meus últimos dias e que faria de tudo para ajudar minha amada sogra a recuperar sua fé. Trabalhei o dia todo, ignorando o cansaço. Algumas vezes por dia, um grupo de mulheres abençoadas passava por nós, servindo água que pegavam do poço para todos. Já era fim de tarde, quando me servi de mais um. Agradeci e bebi avidamente. Estava gostando de suar, gostando de fazer alguma coisa produtiva com a minha vida. Enxuguei a testa com o antebraço e contemplei ao longe as montanhas da Judéia sob a luz do crepúsculo. Eram magníficas. O céu se dividia em tons de rosa e laranja, e a silhueta de duas crianças corriam e brincavam no horizonte. Logo, logo seria noite, e os trabalhadores se distinguiam em dois grupos, os cansados e os sorridentes. Refleti sobre a natureza da vida e suas ambiguidades: cansaço, tristeza, sofrimento, alegria, contentamento. Tudo isso fazia parte do tecido humano, cada um deles com a sua devida importância. Afinal, o que seriam os dias felizes se não conhecêssemos os dias de dor? Será que os valorizaríamos da mesma maneira? Eu tinha certeza que não. Após temer a fome e o desalojamento, eu estava mais do que grata de estar naqueles campos, garantindo o meu sustento e de Noemi. Tudo dependia da captura dos olhos e daquilo que deixávamos entrar no coração. Senti uma brisa leve atravessar minha pele e, de olhos fechados, exibi um sorriso suave nos lábios. Entoei um louvor de gratidão em minha mente, sem notar que, de longe, alguém me observava enquanto meus lábios se moviam, cantando baixinho.